Que a paz do Mestre da Paz possa nos encontrar em paz aonde nós nos encontrarmos. As nossas reflexões do dia de hoje vêm do livro Seara dos Médiuns, no capítulo 33, intitulado Incrédulos. Emmanuel, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, vai nos ajudar no entendimento da dissertação número 6 de São Luís, no capítulo 31 do livro dos Médiuns, intitulado Dissertações Espíritas, o entendimento maior daquilo que São Luís nos traz. Porque São Luís, nesse capítulo, vai nos dizer: não vos receeis de certos obstáculos, de certas controvérsias. Não atormenteis a ninguém com qualquer teimosia. A persuasão só chegará aos incrédulos pelo vosso desinteresse, pela vossa tolerância e a vossa caridade com todos, sem exceção. Guardai-vos, sobretudo, de violentar a opinião, mesmo por simples palavras ou por demonstrações públicas. Quanto mais modestos, mais conseguireis a apreciação dos outros. Que nenhum móvel pessoal vos leve a agir e encontrareis nas vossas consciências uma força de atração que só o bem proporciona. Os espíritos, por ordem de Deus, trabalham para o progresso de todos, sem exceção. Vós, espíritas, fazei o mesmo. São Luís. E neste texto de São Luís, Emmanuel, nesse dia 9 de maio de 1960, vai nos ajudar no melhor entendimento, nos dizendo: regozijam sim com a verdade que nos enriquece de otimismo e consolo. Se pudessem, acalentariam a claridade da fé com a emoção dos cegos que recobrem repentinamente a visão, diante da alvorada, deslumbrados de júbilo. Se pudessem, estariam erguidos à confiança como árvores generosas levantadas para o céu. Contudo, transitam na terra a afeição de alienados mentais que a ciência não vê. Terrenos devastados pelo incêndio das paixões, acabaram dominados pelos vermes do materialismo que lhes corroem os últimos embriões de esperança, muitas vezes em festinhas de sarcasmo. Quereriam vibrar ao calor da convicção na sobrevivência, mas traz o coração enregelados pela névoa da morte. São os legisladores e não procuram as leis profundas que regem a vida. São professores e não conseguem a essência das lições que trazem e que tramitam. São médicos e não auscultam os princípios sutis que organizam as formas. São juízes e não estudam as reações do destino nas vítimas do mal que lhes são dadas a exame. São advogados e não identificam a santidade do direito. São artistas e não buscam a glória oculta da arte. São operários e não percebem a substância divina do trabalho. São pais e mães e não pressentem a sabedoria com que eles estruturam o alicerce do lar. Incrédulos, tateiam na sombra que lhes verte o cérebro mergulhado na incompreensão. Não lhes agrave os padecimentos com palavras amargas, injuriando-lhes as opiniões, mas abriremos-lhes as feridas que lhes sangram no peito. O azedume estabelece para os espíritos viciados na irritação 6 modalidades de tributos calamitosos: a perda do trabalho, a perda do auxílio, a perda do equilíbrio, a perda da afeição, a perda da oportunidade e a perda de tempo. Diante deles, nossos irmãos que tresmalharam na irresponsabilidade e no desespero,
desdobremos a abnegação, a tolerância e a caridade, multiplicando as obras da educação e os valores espontâneos do bem, porque toda criatura que nega a paternidade de Deus e recusa admitir a existência da própria alma está carecendo de socorro no hospital da oração e no abrigo do bom exemplo. E as lições que Emmanuel vai nos trazendo, elas são sempre atemporais. Todas as vezes que nós a estudamos, nós podemos aplicar no momento em que nós vivemos. Há épocas em que as pessoas, com todo o seu cabedal de conhecimento, em todas as áreas, porque Emmanuel nos traz algumas áreas, nos traz os legisladores, nos traz os professores, nos trazem os médicos, nos trazem os juízes, nos trazem a nós, pais e mães, abarcando um universo grande de pessoas que às vezes estão, ou que nós mesmos estamos, mergulhados no conhecimento, mas não entendendo o conhecimento que temos para aplicá-lo. E muitas vezes, muitos de nós, quando verificamos esses nossos irmãos nessas condições, nós começamos a proferir-lhes palavras amargas, a querermos que eles, no estalar de dedos, compreendam todo o desvirtuamento daquilo em que estão responsabilizados a fazer. E todas as vezes que nós fazemos isso, nós vamos criar uma situação e uma atmosfera, como diz bem claro Emmanuel, de azedume. E aí nós vamos ter para nós algumas dificuldades. Porque aqueles que estão enraizados em ideias, a partir da posição que se encontram, eles precisam não de injúrias, não de forçar-lhes a modificar as suas opiniões. Se assim o fazemos, se lhes injuriamos as opiniões, dizendo, não, você está errado, completamente errado, você é um juiz, você deveria agir de forma completamente errada do que você faz, você é um professor e não faz aquilo que as suas lições transmitem. Você procura fazer as leis, mas as leis que você quer fazer, você não quer se submeter a elas. Porque a eles falta-lhes o sentimento. E todas as vezes que nós queremos aplicar nos outros, não em nós, estamos usando do conhecimento em aplicação aos outros, mas não estamos utilizando do ensinamento do Cristo de querer aplicar nos outros aquilo que serviria a nós outros, utilizando dos nossos corações do sentimento de que o que nós queremos tem a validade da justiça. E como diz Emmanuel, quando nós tentamos esse movimento de forçar, de injuriar, essas mentes que ainda não trabalham com seus corações na aplicação daquilo que sabem, nós mais abriremos-lhes as feridas.
E aí nós vamos ter perda de trabalho, porque o trabalho que nós estamos tentando será infrutífero. Nós não auxiliaremos. O equilíbrio entre as partes, entre aquele que recebe e aquele que dá, na tentativa de uma modificação de consciência brusca, vai trazer a perda de equilíbrio. As pessoas passam a se desgostar entre elas. Perderemos a oportunidade, porque a oportunidade real ela aparecerá com o tempo. E se nós forçamos o tempo, nós o perdemos. Vivemos em situações de radicalismos e muitas vezes um lado querendo suplantar o outro pela força das ideias. E não é isso que nos pede Emmanuel. Emmanuel nos pede que nós nos desdobremos na abnegação. Que nós nos dediquemos mais a entender esses irmãos. Que nós sejamos mais tolerantes com esses irmãos. Que nós possamos ajudá-los mais nas suas necessidades. Procurando educar com paciência. Mas espontaneamente do bem. Que todos nós que negamos a paternidade de Deus, que negamos os recursos do coração para aplicarmos aquilo que nós sabemos, nós, todos nós, se assim fazemos negando essa paternidade, estamos necessitando de socorro através da oração e do bom exemplo. E que para que possamos voltar ao texto original dessa dissertação de Emmanuel, São Luís disse, Livro dos Médiuns, capítulo 31, item 6. Não vos receeis de certos obstáculos, de certas controvérsias. Não atormenteis a ninguém com qualquer teimosia. A persuasão só chegará aos incrédulos pelo vosso desinteresse, pela vossa tolerância e a vossa caridade com todos, sem exceção. Guardai-vos, sobretudo, de violentar a opinião, mesmo por simples palavras ou por demonstrações públicas. Quanto mais modestos, mais conseguireis a apreciação dos outros. Que nenhum móvel pessoal vos leve a agir e encontrareis nas vossas consciências uma força de atração que só o bem proporciona. Os espíritos, por ordem de Deus, trabalham para o progresso de todos, sem exceção. Vós, espíritas, fazei o mesmo. E é o que nos diz São Luís. Que não atormentemos as consciências de ninguém. Que não sejamos teimosos em querer que o outro faça aquilo que nós acreditamos ser o mais correto. Que disse o Cristo, cada um segundo as suas obras. E nós automaticamente iremos responder pelos nossos, e como diz a música, e os outros são os outros. E no final, seremos nós
face a face com a lei. Que a paz do Mestre da Paz possa nos manter em paz aonde nós nos encontrarmos.